Nós estamos estudando a palavra de Deus em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. É uma maratona o capítulo 1 para quem vai dar um estudo de Lucas, né? Porque são 80 versículos, corresponde aí numa média a 4 capítulos, né? Mas Deus tem nos dado a graça de desenvolver aqui, juntos, né? E nós estamos estudando sobre a expressão do amor de Deus. Deus expressa o seu amor de diversas formas, e para nós termos o Salvador Jesus Cristo, houve uma manifestação progressiva de Deus a nosso favor. Ele levantou, para nós sabermos dessa história, ele levantou gente estudiosa, como Lucas, que fez um relato minucioso dos acontecimentos, não apenas falando de Jesus, mas até antes de Jesus. E Deus usa pessoas como Zacarias, Isabel, para trazer o precursor, que ainda não era o Salvador, mas era aquele que abriria o caminho para o Salvador. Então foi um trabalho paulatino, quer dizer, um trabalho lento, devagar, mas um trabalho muito bem construído pelo nosso Deus. Quem tem pressa somos nós, né? Mas Deus tem os propósitos dele. Normalmente a gente tem pressa, a gente briga com o funcionário público, porque a gente deixa tudo para a última hora e acha que ele está muito lento, né? Em várias situações da nossa vida nós achamos que as coisas são muito devagar, mas nós não construímos um planejamento dos assuntos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aos poucos nós vamos formando planejamentos na nossa vida. Normalmente nós queremos tudo de uma vez. Salvação não é importante? Jesus Cristo estar no mundo não é importante? Sim, é muito importante. Mas 1000 anos antes do Salvador, Deus já estava preparando o mundo para o Salvador. E aqui, quando é o auge do Evangelho, ainda tem que esperar mais 30 anos. Tem que esperar o menino nascer, João Batista, não era nem o Salvador. Esperar nascer, esperar alcançar 30 anos para ele preparar as pessoas por uns 6 meses, talvez, para a mensagem do Salvador. Então pensem nisso. Você precisa construir os valores da sua vida aos poucos. Você quer um prego fincado na madeira? Não bata de uma vez. Vai espirrar o prego, entortar o prego. Mas vai batendo na cabeça do prego. E quando aquele prego entrar na madeira, ninguém tira facilmente. Assim é a nossa vida. Nossa vida ela é feita de valores. Mas valores, para ficarem solidificados na nossa vida, precisa ter tempo. E assim nós estamos estudando o nascimento de João Batista, o precursor, aquele que abriria o caminho para Jesus. Os vizinhos e parentes começaram a saber dessa mensagem. O menino foi circuncidado, mostrando o compromisso da família para com o Senhor, quase que uma promessa, dizendo: nós vamos cuidar do menino. E nós vamos fazer tudo o que Deus mandar nós fazermos com esse menino. O nome do menino já foi uma novidade, porque ninguém chamava João. Ninguém veio na nossa igreja para ver quanto João que tem, né? Mas naquela época não existia João. Existia Jacó, Isaac, existia Jeremias, Obadia, Zorobabel, mas João não. Mas Isabel, ela se antecipa, porque ninguém queria aquele nome lá. Tinha que ser o nome do pai, tradição.
ou então o nome de algum familiar, mas ninguém tinha aquele nome. Mas a Isabel, ela fica firme, não, o nome dele vai ser João, o agraciado de Deus, a graça de Deus, porque Deus tinha mandado. E aí eles perguntam para o Zacarias. Zacarias andava meio calado nos últimos 9 meses, né? Mas ele escreveu numa tabuinha e aí foi confirmado, o nome é João. Naquele momento ele começou a falar e glorificar o Senhor, porque ele estava sob um regime de disciplina. Mas aí o Senhor cumpriu a sua palavra. Zacarias cumpriu o compromisso, a obediência diante de Deus, e ele fala, ele louva ao Senhor e termina a disciplina. E chegamos aqui no versículo 65. Deus expressando o amor dele através do cumprimento daquilo que ele havia prometido. E no versículo 55 nós vemos que não era apenas a família se beneficiar, mas o mundo todo iria se beneficiar do projeto que Deus tinha para a nação de Israel e para o mundo, para você inclusive. Versículo 65. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Então a Judéia era um lugar como a nossa região. Quando você olha para a zona rural, as montanhas, tem uma casinha aqui, outra ali. Tinha um apanhado de casinhas nas montanhas, e a mensagem foi se expandindo. Talvez um falava: você viu o que aconteceu na Judéia? Não, o que aconteceu? O Zacarias, Zacarias, o sacerdote que ficou mudo, né? Já nasceu o filho deles? Já nasceu. Isabel teve um filho na velhice dela. E aí? O nome dele é Zacarias, né? Então isso que é estranho. O nome dele é João. João? Que nome é esse? E aí eles iam falando um para o outro a respeito dos propósitos de Deus, que eles nem entendiam ainda. E eles ficavam se perguntando: o que Deus tem para nós? 400 anos Deus não falou com a gente. E agora Deus fala com Zacarias, a Isabel, e agora já estão falando de um outro menino que vai nascer também. A gente está meio confuso, o que será que está acontecendo? E eles ficavam tentando fazer as contas, eles tentavam descobrir qual o propósito de Deus. Irmãos, Deus quer usar a sua vida também para expandir a mensagem. Talvez as pessoas vão falar de você: conhece fulano de tal, conhece aquela moça, conhece aquela senhora. Então, como são pessoas que amam a Deus, dá para ver que eles amam a Deus. A mensagem vai se expandindo. Você precisa apenas viver os propósitos de Deus na sua vida e as coisas vão acontecendo. No versículo 66, havia uma expectativa em torno do João. Versículo 66, então. Todos os que as ouviram o quê? Ouviram o quê? As coisas que estavam acontecendo em torno da família de Zacarias, né? Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser pois este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Todo mundo ficava pensando: mas tem muita coisa envolvida para essa criancinha, então eu acho que vai ser alguém muito importante. E eu fico pensando pessoas com 60 anos, por exemplo, ouvindo aquela palavra.
E na expectativa, Deus voltou a falar conosco. Quem sabe o ano que vem, então, o menino acabou de nascer. Se esse menino vai fazer alguma coisa pela nação, pelas nossas leis, ele só vai poder falar com 30 anos. Então eu vou ter 90 anos se eu estiver vivo. Então eu não vou. Mas sabe de uma coisa? Eu vou ensinar meus netos. Vou incentivar meus filhos a ensinarem para os netos. Olha, fiquem firmes. E fica olhando para aquela família. A família de Zacarias. E olha também para a prima deles, Maria. Porque alguma coisa vai acontecer. Eu não vou ver. Mas vocês vão ver. Irmãos, isso é tão real para nós. Há pessoas que pensam em igreja, por exemplo, a minha igreja agora. Não, você tem que pensar depois. A igreja não vai acabar quando você se for. Então você já tem que pensar sua igreja até a vinda do Senhor. Pode ser hoje, mas pode durar mais 30 anos, mais 50. Quando eu partir, eu digo nós, né? Nós mais velhos. Quando nós partirmos daqui, será que ainda haverá essa igreja? Será que ainda haverá um testemunho vibrante? Eu acho que a nossa igreja é vibrante. Tá bom? A nossa igreja é pequena, mas é vibrante. Nós amamos ao Senhor, nós amamos a Sua palavra, nós temos preocupação que as crianças conheçam o Senhor, nós temos desejo que missionários se levantem, já levantaram vários da nossa igreja e estão indo para o campo. Nossa igreja é vibrante. Mas eu não sei por quanto tempo será assim. Você sabe? Não. Mas você vai fazer alguma coisa por isso. Você vai ficar nessa expectativa e você não vai falar, estou muito velho para isso. Não. Você vai incentivar os mais jovens. Ei, continua aí o que nós começamos ou fizemos pela graça do Senhor. Para que outras pessoas tenham a certeza de que os planos de Deus vieram desde o passado e vieram acompanhando. Então as pessoas guardavam aquilo no coração. Quem tinha 30 anos, com 60 anos vai ver muita coisa acontecer. Quem tinha 20 anos, com 50 anos, vai ver esse mundo ser abalado pelos acontecimentos que haveria de suceder daqui 30 anos. Então eles tinham que aguardar. Assim são os planos de Deus. Quem aqui tem plano para 30 anos? Não. Particularmente, né? Meu testemunho. Eu me perguntava quando eu era criança, o que você vai ser quando você crescer, né? Primeiro precisa ver se vai crescer, né? Mas o que você vai ser? Eu não me lembro de nada. Eu nunca tive ambição ou planejamentos assim. Eu me considero, né? Ou talvez porque as pessoas falam, uma pessoa organizada. Mas é sempre hoje. Eu não tenho grandes planos. Eu fiz administração de empresa, depois eu vim para a PNL, e daí para onde você vai? Não sei, eu vim estudar a Bíblia. E terminei o curso, depois vai para onde? Me mandaram para a PNL. Sugeriram que eu fosse ordenado pastor, em 1998. Então, fui ordenado pastor. Para quê? Não sei. Aí no ano 2000, uma igreja convidou. Aí em 2003, essa igreja. Ainda estudo hoje. Para quê? Também não sei. Então eu vou, Deus vai dirigindo e a gente vai fazendo as coisas. Nós precisamos sempre estar atentos. Talvez eu não seja o melhor exemplo, tá? Tem pessoas que fazem planejamentos escritos, eu não faço. Eu vivo assim, pensando hoje. Mas você precisa hoje, se você for uma pessoa bem planejada para tempos em tempos, tudo bem.
mas você precisa ver hoje o propósito de Deus na sua vida. O que Deus quer para você hoje? O que você tem que fazer nessa semana, na outra semana, nesse mês, no próximo mês? Você tem que pensar e ser dedicado ao Senhor naquilo que Deus está te dando hoje. Eles tinham que guardar no coração. Os mais velhos não podiam desanimar, falar: isso aqui não vai acontecer na minha geração, então para mim acabou a esperança de ver o Messias, de ver a salvação. Não fala assim. Trabalhe para os mais jovens, porque vai ser muito importante que eles tenham essa firmeza, essa convicção que você tem. E a mão do Senhor estava com ele, o Joãozinho, né? Deus estava com o João, que acabara de nascer. Meus irmãos, aqui começa no versículo 67 o louvor de Zacarias. Tem dois grandes cânticos bem famosos, que tem até nome. É o Magnificat de Maria, né? E também, isso foi estudado, né? A partir dos versículos 46, é o Magnificat. São as primeiras palavras. Magnificat quer dizer, quais são as primeiras palavras? A minha alma engrandece. Magnificat é isso, engrandecer. O cântico do engrandecer, Magnificat. E agora o cântico de Zacarias é o Benedictus. Benedictus quer dizer bendito. Começa assim. Então são termos latinos, né? Eles usaram isso e acabou ficando. Então esse Benedictus, o cântico de Zacarias, bendito o Senhor, ele nos ensina muito. Então o louvor de Zacarias. Agora vocês pensem, tudo isso que eu acabei de falar, né? Daqueles que tinham 60 anos, talvez eles nem veriam o que Deus prepararia com aquele menino. Você já pensou Zacarias? Zacarias era o mais interessado de todos, para ver como vai ser o desfecho dessa história que começou em mim, ou através de mim. Zacarias, né? Mas Zacarias provavelmente não ia viver muito para ver isso. Mas ele tinha que preparar o menino. E esse menino, logo ele já deixaria a casa. Não sei se ele teria algum ensino formal, mas logo, eu acredito que na adolescência dele no máximo, né? Antes não havia adolescência, né? Nós que falamos adolescência, mas jovenzinho aí com uns 12 anos talvez, ele já ia morar sozinho. Sozinho, mas sozinho mesmo. Longe de casa e longe de todo mundo. E fazendo o quê? Falando com Deus. Ele seria alguém muito especial. E Zacarias não entende tudo isso, mas ele glorifica ao Senhor. E o cântico é assim, versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nem aconteceu isso ainda, mas ele já está usando no passado. Deus visitou o povo e Deus redimiu o povo, mas isso ainda não aconteceu. Mas ele tem a certeza, porque ele está cheio do Espírito Santo. Então é uma profecia isso. Ele fala como algo certo, porque é Deus quem está falando através dele. E nesse louvor que ele expressa ao Senhor, ele fala da casa do rei Davi. Versículo 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Porque as profecias envolviam a casa de Davi. E ele fala, no original,
não é plena e poderosa salvação, mas é chifre de salvação. Deus levantou um chifre de salvação. A palavra chifre, embora para nós é uma palavra chula até, em alguns contextos, né? E a gente não usa isso, inclusive algumas versões bíblicas nem usam chifre quando deveria usar. Mas é que fica um sentido assim, talvez eles não quiseram usar. Mas Deus levantou um chifre. Chifre era algo muito importante porque era o símbolo de autoridade e poder. Então Deus levanta um poder, uma poderosa salvação na casa de Davi, na família de Davi. Veja como o Espírito Santo está dirigindo Zacarias, porque ele nem está falando da família dele. Ele não está falando, Deus levantou na minha família. Não, Deus está me dando um filho, para esse filho honrar a família de Judá. Zacarias, ele era da família de Judá? Os estudantes da Bíblia vão descobrir que não. Por quê? É fácil saber. Ele era um sacerdote. Se ele era um sacerdote, ele era de outra família. Qual família que ele era? Família de Levi, família de Arão. Então ele está servindo a outra família. Pensou? Que bonito, não é? Você tem um filho para servir a outra família. E João, ele vai servir como aquele precursor, o que vai abrir o caminho para a família, a casa de Davi, a posteridade de Davi, porque a promessa é para o rei Davi. Versículo 70 é um cumprimento também dos profetas. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Quanto Deus já tem falado, ou já havia falado, não é tanto assim, tá? Mas dos textos que você conhece do Antigo Testamento, muitos são referentes a Jesus. Miqueias 5:2. Alguém lembra? E tu, Belém Efrata, posto dentre as menores. Então, uma cidadezinha que ia ser destacada. Está falando do nascimento do Messias. Ele não tinha beleza nem formosura. Onde é isso? Isaías 52, Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. O teu santo não verá corrupção. Salmo 16. Então tem vários versículos que você sabe do Antigo Testamento e Deus estava falando do Messias. Deus prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, vai vir esse Salvador. Ele está falando, Zacarias está exaltando ao Deus de Israel e nem propriamente do seu filho. Ele está falando do filho dos parentes dele. Onde que entra o filho dele aqui? Deus vai usar o meu filho como servo, como aquele que vai no basquete tem aquele que faz a cesta, né? Mas tem um jogador muito importante que ele faz uma outra jogada chamada assistência. Ele coloca o outro jogador praticamente na boca da cesta. Esse foi o trabalho de João Batista. Ele colocou Jesus já direto no ministério. Quando Jesus entrou no ministério foi graças ao trabalho de João. E Zacarias está pela boca, pela profecia do Espírito Santo, ele está falando dos dois meninos. Mas aqui no momento ele está falando do Messias. Versículo 71 em diante, né? Aqui você vai ver sobre libertação, sobre a misericórdia, sobre a aliança, sobre o juramento. É profecia para os fortes, profecia para os grandes estudantes da Bíblia, ou seja, você.
Se você lê a Bíblia, você começa a identificar essas coisas. Versículo 71. Para libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Então Deus vai levantar um menino, parente nosso, não propriamente o filho, mas o nosso parente. Deus vai levantar para ele libertar-nos de Roma. Isso é coisa grande, porque Roma era, embora estava tutelando lá Israel, era inimigo. Todas as nações em volta eram inimigas. E Zacarias está profetizando que esse menino, o primo do meu filho, vai libertar-nos dos inimigos. Vai fazer mais, versículo 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Deus vai usar a nossa família para cumprir aquilo que Ele prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, para a aliança que Ele fez com Davi. É algo muito grande. Versículo 73, para lembrar do juramento que fez Abraão, nosso pai. 74, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Um dia Deus vai fazer com que nós tenhamos um local de adoração. A gente não vai ter um homem chamado com o título de Herodes, o nosso rei. Nós nem pedimos esse rei. Enfiaram na nossa nação um rei que nem é nosso rei. Nosso rei é Davi, nosso rei é Ezequias, nosso rei é aqueles reis que eles tinham, né? E Deus vai levantar um rei, e nós vamos poder ter um local de adoração ao Senhor, e sem medo nenhum de inimigo nenhum, nós vamos fazer as nossas leis, vamos cumprir as nossas leis, a lei de Deus, né? E não vamos ter que levar uma carta, por exemplo, para um soldado. O soldado chegava para um menino, para alguém, e falava assim: leva essa carta aí. Às vezes 1 quilômetro ele tinha que levar uma carta. Nós não vamos ser garoto de recado, nós vamos dominar. Essa terra vai ser nossa. Então são as promessas, e está bem pertinho, está dentro da casa deles. Versículo 75, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Deus vai modificar a nação. Imagina, irmãos, não fiquem muito animados com o que eu vou falar não, tá? Porque não é verdade e nunca vai acontecer. Imagina de repente amanhã a gente acordar e todo o Brasil é do Senhor Jesus. Dependendo da igreja que eu estivesse pregando, e a igreja explodida, e aleluias, e é isso mesmo, e vai acontecer. Então eu já vou falando, não vai acontecer, tá? Você vai acordar amanhã com as badaladas, já sabem, né? Nós não sabemos o que é adorar a Deus na plenitude da adoração a Ele, nós não sabemos. Mas um dia haverá essa adoração. O ar você vai respirar um ar de adoração ao Senhor. Vai ser assim. Já pensou? Deus falasse assim: o seu filho vai ser o responsável por tudo isso? Agora versículo 76. Agora a profecia em relação ao filho de Zacarias. Agora ele falou até agora do filho dos primos. Agora ele vai falar do filho dele. O que Deus tem reservado para o filho dele, João. Versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Agora ele está falando para o filhinho dele, né? Imagino ele lá no berço. Deus me deu uma profecia. Menininho, presta atenção no que eu vou falar. Você é o grande profeta, profeta do Altíssimo. Você vai abrir o caminho para o Salvador da nossa nação. Mas ele sabia que seria o Salvador do mundo inteiro.
Que emoção para Zacarias, né? Versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Ele não está falando de Jesus, ele está falando de João. E ao falar de João, ele está dizendo que João vai dar para o povo o conhecimento da salvação. Antes mesmo de Jesus, João já vai anunciar a salvação. Claro que não existe salvação fora de Jesus, tá? Mas ele ia ter, o filho de Zacarias ia ter esse privilégio de ver a nação sendo redimida dos pecados. Ele ia falar: arrependei-vos, e muitos iam se arrepender. Seria um menino de ouro, um menino grandemente usado pelo Senhor. E Zacarias está presenciando a profecia. O evento ele não vai presenciar, mas a profecia sim. Então isso é a expressão do amor de Deus por nós. E o versículo 78, nós vemos o louvor de Zacarias, a gratidão dele, e com uma referência aqui muito importante de Malaquias 4:2. Alguém pode ler, por favor? Ou pode projetar lá, não sei. Malaquias 4:2. Estrebaria. Já viram um bezerrinho saindo lá do curral? Bonitinho, né? Todo pulando, alegre. Assim seria o povo de Israel. Ia pular de alegria. Por quê? Porque no meio da escuridão da nação de Israel, Deus ia mandar um sol. O sol da justiça. Quem é esse sol da justiça? Então, versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Zacarias, então, do profundo do coração, está dando graças para essa misericórdia tão profunda também, né? Entranhável, profunda. Porque o sol nascente vai brilhar na nossa terra. Quem é o sol nascente? É Jesus, o Messias. Versículo 79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É Ele, Jesus. A Galileia viu a luz, né? Tem referências bíblicas para isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O Senhor Jesus, onde Ele ia pisando, ia iluminando todo mundo que quisesse. Quem quisesse continuar nas trevas ficaria. Mas quem quisesse aceitar aquela luz, é a mesma de Malaquias 4:2. É o sol da justiça vindo sobre a nação. E Zacarias, profetizando tudo isso, ele termina aqui, né? Ele devia estar muito emocionado, muito agradecido ao Senhor por tudo que estava acontecendo. E é bonito para nós também, porque a gente fala: Jesus é o Salvador. Ótimo, essa é uma verdade. Agora a gente está destrinchando isso, a gente está vendo cada fiozinho de como Deus trabalhou essa salvação. E encerra com o versículo 80. O menino, no caso João, né? O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Com quantos anos ele foi para o deserto? Eu não sei. Mas Deus o sustentaria no deserto. Ele não ia precisar dos pais dele por muito tempo. Deus ia cuidar dele, e ele ia falar com Deus, e ele viveria para o Senhor. E ele só poderia falar mesmo com 30 anos. Antes disso não poderia falar, pelas próprias leis da nação. E Deus, ele ia respeitar isso, porque Deus colocou também esses princípios para a nação.
E assim foi a preparação. Depois nós vamos ver o primo dele, né? O Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Alegrem-se com essa salvação. Quando Paulo falou tão grande salvação, ele não estava brincando. São muitos detalhes da nossa salvação. Vamos orar. Agradecemos a Deus porque o Senhor preparou de uma maneira que só o Senhor poderia. Cada detalhe. Foram preparos que o Senhor deu para a família de Zacarias, Isabel, José e Maria. Detalhes, ó Pai, que muitos deles mesmo daquela época não presenciaram, mas eles viram a construção de todos os teus projetos. Nós agradecemos porque nós somos o resultado desses projetos. E nós estamos agradecidos e aprendendo desde o início para nós valorizarmos mais ainda a nossa salvação. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém.